Primeiro ano do ensino médio, semana 3, volume... semana 1, volume 3 da apostila PET de História. E a proposta é a gente estudar um pouquinho sobre o período pombalino, que é um período das reformas do Marquês de Pombal. Um importante político português que teve... As suas ações tiveram um impacto decisivo na formação do Brasil e a gente vai estudar um pouquinho esse período. Bom, primeiramente, para a gente entender esse período do Marquês de Pombal, a gente precisa falar do rei Dom João V. Ele pega o período do auge do ouro, de 1730 a 1760, é o auge da extração do ouro aqui na região das Minas Gerais, e o reinado de Dom João V foi muito extravagante. Muitos palácios, construção do mosteiro de Mafra, havia um luxo muito grande na corte portuguesa. E, ao mesmo tempo, é um momento de crescimento das ideias chamadas iluministas na Europa, que são ideias que vão desenrolar, que vão ter como consequência as grandes revoluções, a Revolução Americana e principalmente a Revolução Francesa de 1789. Essas ideias iluministas, elas criticavam, em geral, criticavam aqueles excessos do poder absoluto do rei, da vida da nobreza, da realeza e da nobreza. Ou seja, havia um sentimento já convertido nessas ideias muito forte de crítica àquele tipo de sociedade. E neste momento também nós vamos ver uma série de governantes na Europa tomando medidas mais razoáveis do ponto de vista administrativo, tentando modernizar essas realezas, esses reinados absolutistas. Essas medidas iluministas, elas vão sobretudo se refletir em formas de se organizar o Estado que fossem mais racionais e que diminuíssem significativamente aqueles excessos de gastos, principalmente da nobreza. E é nesse contexto que 1750, já estamos no reinado não mais de Dom João V, mas de Dom José. Dom José I nomeia como seu primeiro-ministro o conde de Oeiras. Esse conde, portanto, ele vai ser elevado, porque naqueles títulos de nobreza, abaixo do rei havia marquês, depois duque, duque, marquês e conde. Então o conde de Oeiras ele vai ser elevado à condição de primeiro-ministro. Esse homem era Sebastião José de Carvalho e Melo, que vai ser conhecido como Marquês de Pombal. Pombal eram aqueles, nas grandes propriedades da nobreza havia casinhas de pássaros, que eram chamados de pombais. Então ele vinha de uma propriedade onde havia magníficos pombais. Inclusive os pombos eram um dos animais muito bem tratados. E aí, o Marquês de Pombal, ele vai inaugurar o chamado despotismo esclarecido em Portugal.
que era uma prática de, como eu havia falado, de modernizar o Estado, mas sem mexer nas suas estruturas primordiais, que era a sociedade de antigo regime, aquela sociedade que se baseava em privilégios, etc. Mas o que o Marquês de Pombal vai fazer, afinal de contas? Ele vai incentivar o mercantilismo, as práticas comerciais, as práticas econômicas que eram próprias do grupo burguês, ou seja, o Marquês de Pombal, ele vai tomar medidas no sentido de incentivar essa modernização capitalista, uma modernização burguesa do Estado português, e aumentando esse poder da burguesia, do mercantilismo, ele diminui os poderes do regalismo. O regalismo que tinha principalmente que envolvia principalmente os grupos da nobreza e do clero, os homens da igreja. Então ele diminui o poder dos homens da igreja e da nobreza e aumenta o poder da burguesia. Portanto, ele incentiva práticas do mercantilismo e reduz práticas do regalismo. Tá? Então, regalismo são essas práticas e formas de poder próprias da nobreza e daqueles grupos que se ligavam à nobreza. Então, o Marquês de Pombal, apesar de ser um nobre, ele tinha uma visão da necessidade de modernizar esse Estado português. E aí ele vai começar a tomar uma série de medidas, de reformas, e essas reformas vão ter um impacto direto aqui, na principal colônia portuguesa, o Brasil. Incentivar a criação e o fortalecimento das companhias de comércio. Então ele vai criar a Companhia do Comércio do Grão-Pará, em 1755, vai criar a Companhia de Comércio de Pernambuco e da Paraíba, ou seja, ele está muito ligado a esses grupos burgueses, e ele via a Inglaterra como um grande exemplo para Portugal saltar a um novo nível, a um novo patamar econômico. A Inglaterra estava iniciando a sua Revolução Industrial, e o Marquês de Pombal tinha uma verdadeira admiração e gostaria de implantar isso também em Portugal, porque ele foi embaixador português em Londres, então ele viu muito de perto essas transformações na Inglaterra e ele pretendia levar Portugal a este mesmo caminho. Portanto, ele vai incentivar muito as companhias de comércio e incentivar muito os grupos burgueses. Administrativas. Ele vai substituir vários cargos do Estado português, ele vai tirar vários nobres e colocar pessoas que tinham alguma capacidade técnica mais voltada para esse universo mercantil. Isso vai desagradar muitos grupos de nobres, muitas famílias de nobres. Ele vai conseguir desagradar, na verdade, vários grupos sociais com essas reformas, mas ele vai ter muita força para implantar essas reformas. Então ele vai fazer reformas administrativas, racionalizando esse Estado, procurando diminuir os gastos desse Estado com o luxo da nobreza. Ele vai procurar criar uma burocracia mais eficiente, funcionários que respondessem diretamente às organizações centrais e de forma eficiente na fiscalização da riqueza, na fiscalização da produção, da extração, e por isso ele vai tomar medidas como, por exemplo, em 1765, a derrama, que era a cobrança de impostos atrasados, que vai mais à frente causar uma das principais causas da Inconfidência Mineira, o movimento Tiradentes e tal, foi a criação, portanto, do Marquês de Pombal. Reformas educacionais. Até então, toda educação formal que ocorria em Portugal e nas colônias portuguesas era por responsabilidade e iniciativa dos jesuítas, dos padres jesuítas, a ordem jesuíta, a Companhia de Jesus.
Nessa modernização promovida pelo Marquês de Pombal, havia o maior fortalecimento do poder do Estado nessa modernização e a diminuição da influência da Igreja. Portanto, um dos principais conflitos, se não o principal conflito do Marquês de Pombal, era com a ordem dos jesuítas. Isso aconteceu não apenas em Portugal, em outros países, na França também, mas em Portugal vai chegar a um ponto em que esse embate entre ordem dos jesuítas, Igreja Católica e Estado português vai levar à expulsão da ordem dos jesuítas de Portugal e dos seus territórios. E, portanto, os jesuítas que até então faziam um trabalho de conversão, de catequese dos povos nativos, dos povos indígenas aqui na América Portuguesa, também vão ser expulsos. Isso vai dar uma série de conflitos em várias missões jesuíticas, principalmente no sul do Brasil e no centro-oeste. A expulsão de vários padres jesuítas para territórios espanhóis e vai levar a uma redefinição desses territórios. Por exemplo, no próprio Tratado de Madrid de 1750, no Tratado de Santo Ildefonso, 1777, uma revisão das linhas, qual território era português, qual era espanhol, porque cada um dos reinos tratava de uma maneira essa questão da presença dos padres jesuítas em seus domínios. E no caso de Portugal houve, portanto, a expulsão dos padres jesuítas. E outra mudança importante foi que o Estado passou a ter a responsabilidade de assumir essa educação formal. Então ele estava secularizando. Secularização é o domínio das instituições humanas sobre instituições religiosas. Então ele estava aumentando o poder secular do Estado e diminuindo o poder religioso dentro desse mesmo Estado português. Nhangatu era a língua geral, era o idioma falado, se não em todas as regiões da América Portuguesa, não, com certeza, mas principalmente aqui no Sudeste, em parte do Sul e do Centro-Oeste. E era uma mistura do português com o idioma indígena, sobretudo o Tupi-Guarani. E muitos portugueses que vinham para cá por volta do metade do século XVII não conseguiam conversar com muitos descendentes de portugueses que estavam aqui há algumas gerações por causa dessa diferença e dessa influência de línguas indígenas. Então o Marquês de Pombal estabeleceu a proibição do uso de idiomas aqui na colônia do Brasil que não fosse o português. Isso teve um papel importante na unificação do território. Se a gente viajar hoje pelo Brasil, a gente consegue se comunicar minimamente, muito graças a essas decisões do Marquês de Pombal nesse período, porque proibindo o uso oficial, obviamente, o uso oficial desses idiomas, você criava uma unidade, uma facilidade maior de comunicação entre os poderes e entre as pessoas mesmo desse território. Então isso foi uma medida também do Marquês de Pombal, proibir o Nhangatu e fortalecer a língua portuguesa em todos esses domínios. Em 1757 houve o estabelecimento do fim da escravidão indígena e isso foi usado também muito pelo Estado português para denunciar jesuítas de que eles estavam escravizando os índios sob o pretexto da conversão à fé cristã. Então esse fato também da abolição da escravidão indígena em 1757 tinha esse aspecto muito político também, que era fornecer mais um argumento para a expulsão dos padres jesuítas da colônia do Brasil. O filme A Missão, de 1986, é excelente, é um grande filme, além de ser uma grande obra de arte, retrata muito bem essas tensões entre o Estado português e a ordem dos padres jesuítas e as várias nações indígenas que também estavam envolvidas, né?
As nossas atividades têm a ver com o texto que já está aí e as páginas, referências no livro, são apenas 3 perguntas dessa vez, mas é muito importante que vocês entendam bem a leitura desse período, que é um período decisivo na formação futura da identidade brasileira, principalmente pela questão da língua portuguesa em todo o território, que vai unificar ainda mais esse território, e pelo incentivo ao comércio, começa a cair, a extração de ouro começa a declinar. Tá? Então era necessário encontrar outras formas de geração de riquezas para Portugal. Então é isso. Boas leituras, bons estudos e até a próxima. Acesse os canais, qualquer dúvida estamos totalmente à disposição. Tchau, tchau.